foi surpreendente. Só para você ter noção, de 2019 para 2020, a gente tinha uma perspectiva de crescimento de uns 40%. Isso. Fechando o ano passado, esse crescimento foi de 75%. Uau! Vou dar boa noite aí para a Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo jóia. Fernanda, em primeiro lugar, quero te agradecer aqui pela sua presença, depois de trabalho, com muitas coisas aí, o dia a dia super corrido, né? Para bater um papo aqui com a gente, falar um pouquinho da tua trajetória também, da tua experiência na Saif também. Até aprendi a pronúncia, Saif. É difícil mesmo. A Cibele me ensinou. E aí vai ser muito rico também para todo mundo participar, fazer perguntas. São muitas dúvidas, né? Hoje você já está num outro nível, mas também esteve como eles, né? Buscando a capacitação, com as mesmas dores. Eu também já estive lá atrás, então por isso que é sempre bacana trazer alguém que já passou por essas experiências. E, Fernanda, começar falando um pouquinho, rapidamente, da sua trajetória profissional. Quais veículos, que tipos de mídias você passou, se você trabalha impresso e tal, e como nasceu essa ideia da Saif Comunicação? Tá certo. Primeiro, obrigada pelo convite. Para a gente é sempre especial voltar aqui, porque foi para a gente o início de tudo aí. Então, eu fico muito orgulhosa de compartilhar a nossa história com você, com seus alunos. É motivo de orgulho para a gente. Eu sou formada em jornalismo, né? Eu e mais as minhas duas sócias, que são a Cibele e a Suelen. E ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar em TV, fiz um estágio em televisão, percebi que não era muito ali o meu espaço. Logo fui para uma agência de comunicação, né? A Impresso por Ternovelli, é uma das maiores. Então, assim, já entrei numa dinâmica de uma empresa grande, com cliente grande, e ali gostei muito, me encontrei, né? E passei anos ali, atendi empresas como a Ambev, a Claro, então adquiri bastante experiência. Chegou num momento um pouco, assim, pessoal, que eu precisava de um propósito maior, enfim, e aí fui trabalhar no terceiro setor, como relações institucionais. E aí, nessa posição, eu fazia captação de recursos, relacionamento com patrocinadores, né? Então, nessa trajetória, eu fui adquirindo uma série de experiências, fui acumulando elas e sempre foram me ajudando no passo seguinte, né? Fiquei também um tempo, então, nessa organização do terceiro setor, e aí acabei engravidando, e naquele momento decidi me afastar para me dedicar ali ao comecinho da vida das minhas filhas, e fui começando a pensar numa outra forma de trabalho que não me exigisse sair da minha casa, ficar 12 horas fora e retornar, porque queria participar da vida delas, enfim. Fui fazendo uns freelas, as coisas foram acontecendo, as crianças foram crescendo, eu fui ficando mais disponível, e aí fui voltando aos poucos para o mercado de trabalho. Nisso, conheci a Cibele, a gente se conheceu porque as nossas filhinhas estudavam juntas, então as nossas filhas nos apresentaram, e aí a gente topou um trabalho juntas e começamos. E aí a gente entendeu que depois daquele período ali, né, uma pequena pausa aí na maternidade, muita coisa tinha mudado muito rápido, né? E mesmo a gente com toda a bagagem das experiências anteriores, a gente precisava de algo a mais que era uma demanda do mercado, que era a questão das redes sociais. E aí a gente começou, então, a procurar formas da gente se especializar, e foi assim que a gente chegou até o curso do Almir. E eu lembro exatamente, eu e a Cibele, nós fomos juntas, né, fazer o curso, na época que ainda era possível fazer coisas presenciais, e foi muito bom, sinto muita falta disso. Também. E foram 2 dias de curso, né, Almir? Isso. E foi, assim, revelador para a gente, porque a gente se deu conta de uma série de coisas que a gente podia fazer, coisas que a gente podia crescer dentro dos pequenos clientes que a gente tinha naquele começo. E aí, a partir daí, foi uma nova história para a gente. E isso foi em novembro de 2018, né? Estava revendo nos arquivos.
Então, naquela época, a Saif nasceu em que ano e que tipos de serviços vocês já prestavam antes de até de fazer o curso? Já prestavam serviço de redes sociais? Buscaram o curso por quê? Porque vocês achavam que estavam fazendo um trabalho amador, meio intuitivo? Naquele momento, a gente estava começando a se juntar aí, ainda informalmente, né? Sim. A gente tinha poucos clientes, assim, pessoas conhecidas. A gente tinha bagagem de assessoria de imprensa, então a gente estava mais por aí, mas esses clientes demandavam a parte de redes sociais, que a gente estava fazendo de forma intuitiva. A gente tinha total capacidade de fazer um bom conteúdo, mas faltava entender as ferramentas, enfim, toda uma programação, o por trás da coisa, né? E aí veio muito, assim, a calhar a questão do curso, porque a gente conseguiu pegar toda essa prática, essa experiência de anos, né, de atuação, e colocar em movimento para esse novo cenário que a gente estava diante e que era uma demanda do mercado. Sim. E eu lembro que no curso, eu sempre cito o seu caso, que foi bem emblemático para mim, né? Que, enfim, no curso são muitas ferramentas, né? E o pessoal que está fazendo aí esse trabalho intuitivo, é muito comum de fazer as postagens manualmente, né? Não sabe que existem ferramentas para você agendar as publicações, para fazer os posts entrarem todos eles no mesmo, automaticamente, sozinho, agendar, esse tipo de coisa. Mas, principalmente, no seu caso, foi a questão do relatório, né? Eu lembro que você falava que perdia muito tempo fazendo a emissão do relatório, né, que você ficava copiando, colando, e aí quando você viu uma ferramenta que automatizava muito esse trabalho, você ficou impressionada, né? Exatamente. Eu sempre fui a louca do relatório. Gosto muito porque acredito que ele traz muita informação para a gente que passa despercebida no dia a dia, né? Então é aquele momento de sentar, olhar para os números, para os dados e para você conseguir tomar posições mais estratégicas, né? Porque senão você fica só fazendo as coisas e não tem uma avaliação. Então, o que eu fazia? A gente postava lá manualmente, depois eu entrava em rede por rede, ficava dando print, fazia continha na calculadora, fazia regrinha de 3, montava tudo isso num Excel para mostrar para o cliente, ó, é por aqui, é por ali, por que a gente não vai mais fazer isso, né? E aí, na hora que lá no curso você apresentou a ferramenta que falava, ó, você clica aqui e ele gera o relatório automaticamente, foi, para mim, revelador. Mudou, assim, a minha vida. E até eu estava vendo a pergunta de uma das meninas, não me recordo o nome agora, mas se tem aí um padrão de relatório. Olha, a gente, as ferramentas, elas até te entregam um relatório pronto. Isso. A gente não faz isso, a gente customiza e vai muito de acordo com o cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que é de maquinário agrícola. Então, para ele, importa muito a gente entender quais são as regiões do país que estão ali atentas nas publicações. Então, assim, mês a mês, a gente vai entendendo, né? Porque, enfim, tem que ser nas regiões ali do agronegócio. Então, aí eu falo, ó, a gente tem que falar mais aqui com o Paraná, né? Então, por exemplo, para esse cliente, isso é muito importante. Para a psicóloga que é de São Paulo, é São Paulo, não importa, né? A região não tem nada a ver, vai importar talvez a faixa etária. Isso, que é uma psicóloga que fala sobre, dedicada à primeira infância. Então, enfim, é muito de acordo com o cliente. Ótimo. Vamos nos comentários aqui. O Carlos, já estou seguindo o perfil da Saif, adoro esses editores inspiradores que o digitalista traz, legal. O Fernando, vale até você comentar um pouquinho, putz, complicado dizer que meu coração pede para esquecer essa área nesse momento, não me sinto confortável entrando em números e em imagens. Acho que ele quer dizer entrar no social media, mas enfim, você teve alguma dificuldade com relação a essa... Tem uma mudança, né? A gente fazia jornalismo raiz, tradicional, e de repente a gente começa a produzir conteúdo mais institucional, mais comercial, com uma outra pegada, né? Apesar de uma boa parte também ser um conteúdo informativo, despertar conscientização de um problema, ou mostrar uma solução, etc. Você teve algum choque, assim, alguma dificuldade, ou para você foi uma transição relativamente tranquila?
Olha, Almir, como eu já tinha uma vivência em assessoria de imprensa, essa questão da gente falar partindo de um ponto de vista institucional, para mim não era uma questão, né? E, na verdade, na assessoria de imprensa, a gente sempre busca, assim, o que pode ser notícia ali dentro. Então, esse trabalho, para mim, já, né, já era relativamente fácil, assim. Hoje eu tenho muita clareza que a gente tem que se dar conta de que redes sociais é simplesmente um novo canal, né? Então, se eu trabalhava para rádio, para TV, para impresso, hoje eu tenho redes sociais. Ponto. Né? As coisas vão se modernizando, vão acontecendo. E hoje é rede social, amanhã eu não sei o que vai ser. Né? Então, a gente vai acompanhando esse movimento. Mas não é o fato de eu estar na rede social que eu tenho que mudar aquela fonte primária, assim, sabe? O meu olhar é o mesmo. Então, quando eu olho, por exemplo, novamente o maquinário agrícola, né? Por que essa máquina é boa? O que ela traz? Quais são os recursos dela? O que ela vai mudar na vida do cliente, da pessoa que vai comprar? Que tipo de assistência? Então, eu vou pensando em tudo e eu sempre penso assim, com a visão de quem está consumindo, do público, né? Para quem que eu estou falando? Então, se eu estou falando para mães, vai ser de uma forma. Se eu estou falando para o cara lá do agronegócio, é de uma outra forma. Então, assim, a gente tem a cabeça de jornalista, tanto é que a gente trabalha com editorias, né? Quando a gente pega o cliente, a gente faz um momento ali de planejamento e tal, a gente divide nas editorias e entende do que a gente vai falar e de que forma vai falar, sempre olhando para o público-alvo. Então, de verdade, o raciocínio é o mesmo, a gente só tem que se adaptar a um tipo de mídia. Claro. E esse é o grande diferencial nosso, né, Fernanda, do jornalista comparado a outros profissionais. Essa visão de o que é notícia aqui, né? De que forma realmente eu posso transformar essa ideia desse cliente que quer vender esse produto, mas num conteúdo que seja atrativo e não tão, assim, explícito comercialmente falando, né? Eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem, né? Não, e hoje em dia, assim, é tanta informação, né, Almir, que a gente tem à disposição o tempo inteiro, que se você for falar mais do mesmo, né, passa, né, a gente simplesmente passa. Então, você tem que pensar naquilo que vai realmente chamar atenção e que pode ter um impacto na vida da pessoa, porque senão ela passa adiante, né. No fim, é um trabalho bacana, porque a gente tem sempre que se superar, ir atrás. A gente conversa, é muito engraçado, porque a gente se aprofunda no cliente também, né? Então, sei lá, eu sei a história do café agora, eu sei a das máquinas agrícolas, eu sei a fono, eu sei o que vem de energia, é muito bacana. Eu gosto disso no jornalismo, né? A gente acaba aí tendo uma consciência geral, assim, muito bacana. É verdade. Um bom comentário aqui da Nayara. A jornalista tem apego ao jornalismo tradicional e grande imprensa. Acabamos nos sentindo fracassados se não alcançamos essa utopia. Falando por mim, já que fiquei muito nesse pensamento e não me leva a lugar nenhum. É isso mesmo. E hoje, né, com essa era digital abrindo tantas portas para a gente, porque a gente tem que ficar enraizado com o jornalismo raiz, né? Fernanda, você tem uma noção, não sei se você tem isso pronto aí, quantos clientes a Saif já atendeu, desde clientes mais fixos e jobs pontuais, desde 2018, né, que a Saif nasceu, finalzinho de 2018, né? Finalzinho de 2018. Olha, eu não sei assim o montante. A gente tem uma média. Em 2019, por exemplo, a gente teve ali uns 45 clientes. Isso. Em 2020, a gente manteve essa média de clientes, mas o que mudou foi o perfil dos clientes. Por isso que a gente teve um crescimento muito bacana em relação a 2019. De faturamento, você fala. Exatamente, né? Então, em 2019... O que mudou aí? A gente se profissionalizou. Sim. Né? Então, lá atrás, a gente começou ali pegando o amigo da cunhada, né? Pessoas bem próximas. Que é um caminho sensacional, né? Só parênteses. Que é um caminho para começar maravilhoso. Isso, perfeito. E a gente sempre teve, assim, consciência do nosso trabalho e que a gente entregaria o melhor possível, né? Então, a gente foi se profissionalizando para entregar cada vez melhor. E dessa forma a gente foi crescendo. E aí começou assim as indicações das indicações, e aí a gente reformulou todo o nosso site,
a gente tem uma voz, né, uma marca, a gente tem um portfólio. Então, hoje eu não sei mais quem indica quem. Às vezes chegam clientes que a gente não consegue mais identificar quem que indicou, porque a gente tem feito um bom trabalho, tem entregue, né, uma coisa que tem um diferencial. Até acho que você estava falando isso antes, né? Ah, mas tem muita gente que faz social media, que nem é jornalista. Tem muita gente. Mas a gente vai acabar se destacando, né? E aí, assim, esse perfil de cliente vai buscar um serviço mais profissional, com certeza. É assim que a gente consegue crescer. E aí você estava falando, então, 2019, 2018, 2019, então foi aquela fase de, portfólio, vamos montar portfólio, pegar qualquer perfil de cliente, lógico, dentro de um mínimo ali, enfim, e aí vocês se capacitaram, se profissionalizaram, etc. E aí esse perfil de cliente começou a mudar, vocês já se sentiram até mais seguras com a capacitação, com o curso, enfim, de falar, não, agora a gente pode ir para um outro perfil de cliente, uma empresa de médio porte, uma multinacional. Vocês sentiram isso? Sim, com certeza. A gente já tinha uma vivência, né, assim, com... Sim. A Cibele, minha sócia, já teve uma agência, eu trabalhei em agência de grande porte, a Suelen trabalhou em redação, então ela vinha com essa carga de redação. Então, a gente tinha essa vivência, e aí, quando a gente conseguiu acertar ali os parafusos das mídias sociais, a gente tinha o pacote completo para oferecer, né? E, assim, foi surpreendente. Só para você ter noção, de 2019 para 2020, a gente tinha uma perspectiva de crescimento de uns 40%. Isso. Fechando o ano passado, esse crescimento foi de 75%. Uau. Em faturamento, E aí, precisamos atualizar a matéria lá, porque estava 40%. Porque a gente fez uma matéria com vocês em julho do ano passado, vocês falavam justamente isso, no nosso primeiro ano, né, praticamente o ano cheio, 2019, vocês tinham conquistado 45 clientes, estavam prevendo, para 2020, um aumento no faturamento de 40% se comparado a 2019, né? Então foi de 75%. Foi, a gente fechou o ano muito bem. Imagina, né, num ano de pandemia, com todas as circunstâncias, enfim. Mas o que aconteceu é que, assim, logo no início da pandemia, alguns clientes realmente congelaram o contrato, a gente congelou, e até pela natureza do negócio, fecharam, né? Mas vieram outros clientes. Veio muita gente que ainda não estava aí nas mídias, né, nas redes sociais, não tinha se digitalizado, e aí entenderam que é agora ou nunca, né, que precisavam se inserir nesse universo. E foi muito bacana. E foi esse salto que a gente deu também no perfil do cliente. E aí é muito legal, porque quando você tem um cliente, você tem muita coisa para explorar ali dentro. Como a gente é comunicador, você consegue ter uma visão desde assim de comunicação interna. As mídias sociais, elas são um dos pilares, né? Mas a gente tem muitas outras coisas. Então, além de tudo, a gente conseguiu, dentro do cliente, oferecer outros serviços, né? Pela nossa experiência, enfim. Que legal. E você pode falar alguns nichos, principalmente desses clientes que entraram em 2020? Teve algum nicho que veio mais, por exemplo, área de saúde, algum setor específico? Escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Sim, bastante. Que legal. Os escritórios de advocacia, principalmente. Também engenharia, então, assim, construtora, engenharia urbana, tem esse pessoal do agronegócio, tem um pessoal que cuida de internacionalização, e aí a gente tem também toda a área da saúde, então a gente tem pediatra, a gente tem algumas fonos, endócrino, são muitos. São bem misto, né? Bem variado. Alguém tinha até misto. perguntado aqui se era melhor... Aqui, a Luciana, na verdade. É mais fácil trabalhar com um único nicho do mercado? Existem, né, Fernanda, agências e profissionais que são nichados, que trabalham só com, por exemplo, escritório de direito, de advocacia, mas também tem as agências full service que trabalham com todos os serviços, além dos serviços de redes sociais, marketing digital como um todo, enfim, e também atendendo clientes de todos os portes. Então,
Não, de todos os nichos. Não tem uma resposta certa para isso, não, tá? Vocês estão trabalhando com várias frentes, né, Fernanda? Sim, o que aparece a gente estuda, e de verdade, não há um setor que a gente não consiga trabalhar, né, sendo jornalista, assim. Exato. Porque quem está acostumado com redação, com assessoria, não existe isso, né? A gente se aprofunda, estuda e a gente consegue dar conta, né? Eu lembro que em 2018, quando vocês começaram a agência, vocês faziam assessoria de imprensa, né? Você até comentou. Mas hoje o serviço de redes sociais é o carro-chefe da Saif. Assessoria de imprensa, indiscutivelmente. A gente tem junto também a questão de produção de conteúdo, porque a gente produz conteúdo muito para sites. Então, isso foi também um passo bacana que a gente deu, que foi fazer parcerias com agências, né? Então, agências que fazem site, e aí a gente entra com a parte de conteúdo. E então, isso também foi bacana. Eu diria que isso está ali em segundo lugar. Hoje, a assessoria de imprensa, a gente inclui em pacotes, assim, né? Então, a gente tem empresas que a gente oferece uma coisa mais ampla do que as mídias sociais, e aí a assessoria de imprensa, ela entra, porque a gente cuida da comunicação como um todo da empresa. Mas até mesmo pelo que você sentiu, nem tanto tempo assim, mas de 2018 para cá, a demanda por assessoria de imprensa ser... eu lá no meu tempo, bem para trás, eu senti uma queda muito brusca na procura por esse tipo de serviço. Os clientes focados muito em digital, né? E não se contentando mais tanto com mídia espontânea, esse tipo de coisa. Né? A prioridade passou a ser o digital, né? Você também sentiu esse movimento de 2018 para cá? A gente sente, porque de todos os clientes que a gente atende, são poucos que demandam assessoria de imprensa, né? Porque nas redes sociais você tem ali um megafone, né? Assim, você fala em primeira pessoa, né? Sim. Você não precisa de um interlocutor para interpretar aquilo e talvez... E no fim você atinge um público às vezes maior, né, do que um jornal, e na verdade você atinge um público nichado, né, porque quando a gente trabalha ali em impulsionamento, por exemplo, você tem exatamente como fazer um recorte específico daquele público que você quer, então é muito mais certeiro, e, enfim, é uma mensagem direta exatamente para aquele público que você busca. A assessoria de imprensa, ela é muito importante para empresas de grande porte, médio porte, mas para os pequenos não faz sentido algum. Hoje tem uma briga muito grande, assim, por um espaço na mídia, e nem sempre é tratado aí, né? A gente sabe, as redações estão muito enxutas. Enfim, acho que as redes sociais foi um belo caminho que surgiu aí para a gente trabalhar a comunicação institucional. E a Saif, ela nasceu você e a Cibele, ou já tinha a Suelen também? Ou a Suelen veio depois? Bom, a Su era minha amiga de faculdade, eu fiz metodista, então a gente se conhecia dos tempos da faculdade, e a Cibele eu conheci depois, né? Então, assim, eu conhecia as duas, e aí eu peguei um cliente com a Cibele e eu fazia um cliente com a Suelen. E aí eu tava ficando louca. E aí eu falei assim, gente, eu trabalho aqui na mesma, né, com a mesma dinâmica, com as duas, sei que elas vão se dar bem. E aí um dia eu falei, eu vou apresentar vocês duas, a gente vai virar uma coisa só. Entendi, e foi maravilhoso. Deu muito certo, Foi logo no começo, assim, né? Eu lembro que eu e a Cibele, a gente começou a pensar no nome, até assim, né? O que é Saif? Estranho? Isso, bom você falar. Você quer explicar? Vou explicar. Quando a gente foi pensar no nome da agência, tudo que a gente pensava já existia. Eu falei, meu Deus do céu, existe tudo. Ou a gente está muito aí fraquinha nas ideias, ou, né? E aí eu comecei a pensar o que a gente desejava com o nosso trabalho, né? O que a gente queria que ele contemplasse. Então eu fui pensando em palavras. Então, assim, o S é de solucionar, o A é de adequar, porque a gente adequa, né, uma linguagem a um público, então o nosso trabalho é esse, de adequar, interagir, né, porque a gente está nas redes sociais, então é você interagir, facilitar, né, nós somos aí facilitadores dessas mensagens, e engajar, fazer com que essas pessoas que recebem a mensagem se engajem com o nosso conteúdo.
E aí eu fui fazendo como um jogral ali e saiu a Saif, que era sonoro, enfim. Sim. E assim nasceu o Saif Comunicação, que é muito nosso, porque não existe outro, né? Tem todo um propósito aí no nome, e foi assim. E a equipe cresceu? Sim. Sim. Bom, somos 3 sócias, e aí agora no final de 2020 a gente já estava, assim, a gente precisava dar um passo, né? Sim. Mas é um passo muito difícil, porque a gente preza muito pela qualidade do nosso trabalho. Então, a gente não queria um parceiro, né, assim, linha de produção só. A gente queria alguém como a gente e tudo mais. E aí, a Suelen tinha uma amiga, a Lívia, que também estava saindo ali de uma empresa, com filho, né? A gente tem essa questão da maternidade que nos une também. Porque só um parênteses, gente, mas a questão de trabalhar com mídias te traz uma flexibilidade impressionante. Então, né, a gente consegue, enfim, dar conta das coisas. E aí a Lívia já tem, assim, uma profissional sênior, né? Então, foi uma parceira que chegou e a gente consegue passar os projetos para ela. Perfeito, assim, ela trabalha muito igual a gente. Foi ótimo, foi ótimo. A gente ficou muito nessa questão estagiário, né? Mas a Lívia resolveu. Que legal. Tem uma pergunta bacana aqui para a gente ir encerrando, do Ricardo. Eu vou deixar para você responder. Os clientes costumam valorizar o trabalho logo de início ou você precisa educá-los sobre o serviço prestado, apresentar resultados, caso queiram pagar o valor da mesada do sobrinho? Boa pergunta. Boa pergunta. Não, a gente tem que ir trabalhando mesmo, né? Até porque eles imaginam que assim, ó, fechei com você hoje, amanhã vai ter post lá no meu Instagram, né? E a gente é sempre muito clara, é transparente, dizendo, não, isso aqui tem um processo, né? Porque a gente tem que pensar, eu não vou sair fazendo post para você, eles têm que ser estratégicos, vão pensar no teu negócio, nos teus objetivos, no teu público. Então, a gente se dá um tempo também, aí uma curva até realmente começarem as postagens. Mas, olha, Ricardo, normalmente o cliente que chega para a gente, ele já vem buscando um conteúdo de qualidade, até porque senão ele não fica. A gente faz muito orçamento, e aí agora hoje a gente já aprendeu um pouco melhor, que quando vem assim um WhatsApp, quanto custa? A gente já tem meio que uma tabelinha. E aí a gente manda e a pessoa fala, ok, obrigada, né? Então também, porque lá atrás a gente fazia reunião e pensava tal, e não era, né? Então dessa forma também a gente conseguiu assim, ajuda lá no tempo da pessoa e no nosso, né? A gente economiza tempo e daí a gente já faz um corte. Então, honestamente, assim, quem chega já entende qual que é a nossa proposta, né? A gente já tem uma apresentação, então isso ajudou muito. A gente tem um cartão interativo que já tem uma apresentação do nosso portfólio. Então, assim, só da pessoa receber aquele material, ela já entende que não é uma coisa assim, né? Linha de produção, enfim, porque tem muito isso por aí e assim, quem pode pagar isso, paga isso. Acho que tem para todos os gostos. Porque tem também quem não vai valorizar conteúdo, né? Porque tem também negócios que, por sua natureza, não, né? A gente tem uma pizzaria, por exemplo. É uma outra pegada, né? É uma questão mais de marketing digital, não marketing de conteúdo. Então, assim, a gente é muito claro desde o primeiro encontro e sem medo, assim, sabe? Mas não vou perder, né? Lá no começo a gente tinha mais, mas hoje a gente já se posiciona até para não decepcionar o cliente, né? E vice-versa. E essa é uma pergunta muito frequente que fazem mesmo, e a preocupação do jornalista também, né, com relação a essa questão da remuneração, né? Porque tem pessoas que fazem gestão de redes sociais por R$200 por mês, e sempre teve, sempre vai ter, né? E isso acontece em todas as profissões, não só na nossa, né? Agora, existem os perfis de cliente, né? Então, lá atrás, no início da Saif, os clientes que apareciam, a gente queria pegar, porque era uma questão, como eu falei, de montar portfólio, a gente não estava nem muito preocupado com a questão de remuneração. Eu queria gerar resultados para o cliente, mesmo que fosse de pequeno porte, pagando relativamente pouco,
para dar esse salto que a Saif está dando agora, que deu em 2020, para mirar outros clientes, porque eu não consigo, ninguém consegue já começar com clientes que a Saif hoje atende, de médio porte, né, de multinacionais. Você tem que começar na humildade mesmo, pequenininho, né? E, naturalmente, tem um cliente que só vai ver preço no teu serviço, né? E na minha concepção, esse é um cliente que você tem que tentar desgarrar o quanto antes, mesmo que seja no teu começo, né? Porque o cliente ideal, ele tem que ver, poxa, todo o valor que está envolvido naquele serviço de redes sociais, né? E aí ele vai ter paciência, né? E aí ele vai entender o que está envolvido, que não é só uma questão de preço, né? Mas você, naturalmente, vocês já estão fazendo isso, Fernando, você naturalmente começa a filtrar. Esse tipo de cliente não é mais para o meu negócio, ele pode ser para alguém que está começando agora, né? Para um recém-formado, para alguém que ainda está começando o seu próprio negócio. Então, essa seleção é uma seleção natural que começa a acontecer com o tempo, tá? Pessoal, já deu 8h30. Fernanda, eu só quero pedir para você deixar um último recado aí, sei lá, alguma coisa que você queira compartilhar, uma experiência que você teve, ou eventualmente um erro que você tenha cometido lá no início, apesar que eu vi a trajetória de vocês foi muito certinha, até por isso vocês estão colhendo os frutos, né? Ou uma sacada, enfim, o que você quiser deixar de mensagem final para o pessoal, e já te agradecendo. Olha, Almir, eu acho que o mais importante dessa história é que a gente tá escrevendo ela, assim, né? Então, a gente sempre tenta ser ao máximo correta, justa. A gente faz com o outro o que a gente desejaria que fizesse com a gente. E isso tá trazendo frutos para a gente, né? Porque a gente, de fato, tá deixando aí um bom rastro, né? As pessoas nos indicam. Eu não acho que o meu texto é o melhor do universo, mas somos corretas, somos justas, e isso, hoje, infelizmente, é escasso. Né? É incrível como você fazer o seu trabalho bem feito se torna um diferencial, né? Quando simplesmente deveria ser aí o normal, né? Então, assim, a minha dica, a minha sugestão, né, para quem está começando, se forme, se profissionalize, faça ao máximo, seja correto, entregue o que você prometeu, seja transparente, aqui eu faço, aqui eu não faço, né? E a gente conseguiu também se cercar de uma rede de parceiros muito bacana. Então, quando eu não consigo isso, olha, mas eu tenho um parceiro que resolve, e ele efetivamente resolve. Então, acho que esse é o grande aprendizado, e como eu falei, essa vida nos permite uma flexibilidade, não é facilidade. Eu acabo trabalhando 24 horas, 24/7, né? Porque a gente fica de segunda a segunda trabalhando o dia inteiro, enfim. Mas, imagina, nesse momento de pandemia, eu sempre fiz o home office, e agora eu estou aqui com o homeschooling, e estamos indo. Estamos tudo junto e misturado, mas e a gente crescendo, então é muito bom. Trabalhando bastante, mas para o seu negócio, né, Fernanda? Perfeito, é isso. E só para fechar, acho que a Joyce resumiu bem também, mensagem final. É preciso que nós tenhamos entendimento sobre a nossa importância para saber defender, acho que provavelmente o que a gente oferece. Eu preciso amadurecer muito em relação a isso. É justamente isso, né, Fernanda? A gente tem que começar a se valorizar um pouco mais também para começar a ter esse reconhecimento tão desejado pelo mercado, né? Até, Almir, só um adendo, enfim, mas que no começo a gente acaba pegando os clientes. No começo a gente também não é super experiente, a gente também está descobrindo as coisas, então é uma relação justa. Bom para todo mundo. Você pega um cliente, você também vai ofertar um serviço que você está iniciando, é bom para todo mundo. E aí tem os momentos de passar de fase aí, né? Então, a gente também tem que ter essa humildade de se olhar, entender o que você oferece, quanto você cobra por aquilo e ir crescendo junto. Legal. Só para deixar, então, os agradecimentos. A Isabela falando de humildade, a humildade de vocês é tamanho. Obrigada pelos ensinamentos. O Anderson também, adorei a aula de hoje, muito legal, essa área de social media. Obrigado por compartilhar tantos como ensinamentos. Almir e Fernanda, parabéns. Obrigado, Anderson. E, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, por participar aqui conosco. Tenho certeza que foi muito rico trazer esse movimento do mercado também, né? Hoje, a minha agência, nós estamos mais na área de consultoria, e eu ali com as aulas, com os cursos efetivamente. Então,
bacana ter a sua visão atual aí do mercado. Parabéns para vocês, estou sempre aqui acompanhando e na torcida pelo sucesso cada vez maior, viu? Obrigada, Almir, e a gente não cansa de te agradecer. Imagina. Obrigadão, Fernanda.